Paz do Senhor Jesus, meus queridos. Hoje, com mais um vídeo, e espero que esse vídeo possa trazer ao teu coração muito gozo e muita alegria. O tema de hoje é Jezabel, personagem que encontramos no primeiro livro de Reis e no segundo, e também em Apocalipse. Jezabel, esposa do rei Acabe, o 8º rei de Israel, ele ocupava um lugar de liderança, porém a história mostra que lhe faltou muito para ser um líder direcionado por Deus. Acabe fez mal para todos os seus antepassados. Ao casar-se com Jezabel, filha de Etebaal, rei dos Sidônios e sacerdote. Jezabel era uma fervente adoradora de Baal. Fez com que o seu esposo construíra para ela, em Samaria, um templo e um altar consagrado aos seus deuses Baal e Acera, ídolos que representava Astarte Fenícia, conforme mostra 1 de Reis, capítulo 16, versículo 32 ao 33. Ainda como esposa do rei, Jezabel decretou a morte de todos os profetas de Deus, de Jeová. Ameaçou de morte ao profeta Elias e mandou assassinar a Nabote, porque ele não quis vender a sua vinha a Acabe. Jezabel mandou assassinar para apossar-se da vinha de Nabote. Sua ação de introduzir em Israel o culto a Baal e de dar morte aos servos do Senhor fez do seu nome, Jezabel, ser lembrado como uma calvície de infâmia e como um tipo, observe bem, como um tipo de sistema, geralmente, muitos pregadores começam a falar da vaidade da mulher, aquilo outro, relacionado com a cultura e os usos e costumes. Mas, biblicamente, Jezabel representa um tipo de sistema sedutor dentro da igreja. Professa que atrai a outros à idolatria. Aí você vai estar perguntando daí. A nossa igreja evangélica, ela tem idolatria? Ela não adora os santos. Mas eu vou te mostrar que com o passar dos anos, a igreja, várias igrejas evangélicas, e principalmente dentro das Assembleias de Deus, já existe a idolatria. Sim, Senhor, isso que você está escutando. Existe um sistema dentro da igreja que é idólatra. Agora, isso não é de agora. Isso aconteceu no começo.
quando o apóstolo João escreveu a carta, as 7 cartas, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 20, veja o que diz o apóstolo. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os seus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Jezabel, símbolo de idolatria, corrupção e injustiça. Essas 3 coisas, símbolo de idolatria, de corrupção e injustiça. Quando Deus fala à igreja, é porque a igreja lá em Tiatira estava tendo até o culto ao imperador. Sim, era um culto aonde a devoção era ao imperador. Hoje, sim, hoje mesmo em alguns lugares, os homens são, entre aspas, adorados. É uma adoração disfarçada. Eu estive visitando uma igreja das Assembleias de Deus e durante o culto, toda vez que o diácono, era presbítero, que estava dirigindo o culto, ia dar oportunidade ao coral, ou ao conjunto, ou até mesmo para tirar oferta, ele se referia dessa maneira: em nome do nosso pastor, e dizia o nome do pastor, fulano de tal, nós vamos ouvir o coral. Em nome do pastor fulano de tal, que era o mesmo pastor que é o pastor presidente, ele dizia assim: vamos ouvir a mocidade, o grupo de jovens, grupo de... Assim era. Até mesmo na hora da oferta, na hora de passar para o pregador. Tudo era em nome do pastor presidente. O nome de Jesus ficou longe. Quase que não apareceu. O nome de Jesus ficou relevado ao segundo plano. Eu saí dali vendo que ali já se estava instalando uma idolatria ao pastor, presidente da igreja. Mas não somente ficou nisso. Depois alguém chega para mim e comenta: tá vendo aquela cadeira que está ali no meio? Aí eu perguntei: é uma cadeira diferenciada, é aquela cadeira, só quem pode sentar nela é o pastor presidente. Bom, se o pastor vai levar 3 anos para ir naquela congregação, durante 3 anos aquela cadeira ninguém pode sentar, é reservada. Igual a uma igreja dos Estados Unidos, onde o pastor colocou ao lado a cadeira do anjo, mas era o anjo literal que ele dizia que vinha e sentava ali. Ali ninguém podia sentar, porque quem sentasse seguramente ia sentar no colo do anjo que ali estava sentado. Isso, meus queridos, se chama idolatria. É a idolatria disfarçada que vai entrando dentro das igrejas evangélicas e principalmente aquelas que nasceram dentro do movimento pentecostal. Pois bem, idolatria, ela existe de vários tipos e de diferentes níveis. Isso mesmo, de vários tipos de idolatria e de diferentes níveis.
O mais alto nível de idolatria é a obsessão. Ela gera corrupção, mortes. E dentro da igreja, mortes espirituais. Nunca temos vivido um tempo onde tem tantos desigrejados. E o pessoal não sabe por que existe tanto desigrejado. Está errado, sim, deve buscar uma igreja. Mas é porque a corrupção, o amor ao dinheiro, a falta de amor às almas, às pessoas, ao menos favorecido. A igreja que prestigia somente aqueles que têm mais dinheiro, aqueles que são ricos, aqueles que têm posição, e os pobres não sabem nem o que é uma visita do seu pastor quando estão passando momentos de crise econômica ou mesmo quando estão enfermos. Tratando da igreja do Senhor Jesus, isso é triste. É triste. Em Tiatira tinha o culto, como já falei, de adoração ao imperador. Hoje já tem igreja que já estabeleceu que quando o pastor presidente entra, o pessoal se põe de pé. Isso não é um exemplo bíblico de maneira nenhuma. Isso é um exemplo copiado das funções públicas fora lá. Eles estão trazendo para dentro. É algo assim que realmente vai de contra a palavra de Deus. Porque uma coisa é honrar, outra coisa é que aquilo se torne um ritual, e todo que se transforma em ritual da igreja é idolatria e é pecado. E é pecado. Sim, a idolatria vai entrando de maneira disfarçada. A idolatria está entrando de várias maneiras. Outra vez eu vi num vídeo uma deputada beijando os pés da esposa do pastor. Essa deputada, ela estava fazendo isso e dizendo que a esposa do pastor é a sua líder espiritual. E eu sei que a esposa do pastor não tem nada a ver com isso, mas eu estou mostrando se essa moda pega. Agora, quando vem as eleições, vai ser tanto candidato a deputado, a senadores, a vereadores, a prefeito, a beijar os pés aí, de repente essa moda pega e vão colocar isso dentro dos estatutos, que também é uma afronta, porque a igreja ela se rege tão somente pela palavra de Deus, é somente a palavra de Deus. Você não vê em nenhum momento o apóstolo São Paulo, o Pedro, outro apóstolo, falando de estatutos. Não, o estatuto hoje é mais forte do que a doutrina bíblica. Eu falo da doutrina bíblica. Eu escutei um vídeo onde um pastor de renome dizia assim: olhe, meus irmãos, isso não está na Bíblia. Veja só aonde vai chegar a igreja evangélica. Aonde está chegando a igreja evangélica? Não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, meu irmão, não serve. Se não está na Bíblia, não serve para medir a conduta cristã. Não serve de maneira nenhuma. Menos mal, ou perdão, pior ainda, disciplinar um irmão
com aquilo que não está na Bíblia. Disse, não está na Bíblia, mas está nos estatutos. Ou seja, o estatuto ganhou uma proporção maior do que a doutrina bíblica. Eu vi outro pastor também falando para os novos convertidos, sejam novos que se iam bautizar, que se iam bautizar assim, naquele dia. E ele falando assim, os estatutos, diz assim, oh meu Deus, uma vez mais, os estatutos, diz assim, que vocês têm direito a receber visita pastoral. Eu digo, não é os estatutos que diz isso. Não é os estatutos. Se tu foste chamado para o ministério pastoral, tu tem que visitar o órfão, a viúva, tu tem que visitar o pobre, tu tem que visitar o rico, não podes fazer acepção de pessoa. Isso não é estatuto que diz, isso faz parte da chamada ministerial que um pastor tem. Um pastor não é senhor do rebanho, o pastor é servo, foi chamado para servir. E agora, o que querem meter na cabeça estão metendo na cabeça de muitos crentes, de muitos cristãos, é que o pastor é o Senhor. Não, o Senhor é Jesus. A cabeça da igreja vai seguir sendo Jesus, não o homem. O homem é falho, o homem se corrompe facilmente, e isso está mostrando as mídias sociais, as redes sociais, estão mostrando os escândalos. Ministério público, o pastor mentindo no ministério público e a igreja vendo aí o seu pastor sendo investigado e mentindo no ministério público. É uma vergonha. E esse pastor falar de sã doutrina, esse não tem capacidade para falar de sã doutrina. Assim estamos vivendo. Esse é o sistema corrupto que fala na igreja de Tiatira estava funcionando. O sistema corrupto é o sistema aonde a adoração, a honra ao homem é característica deste sistema. Jezabel não é somente um símbolo de adultério físico, e é também, mas não é somente um símbolo de adultério físico. Representa também o adultério espiritual, que é tolerado e até mesmo encorajado dentro das igrejas. Hoje já falei dele e estou voltando a falar. Estão adulterando. Escutei um pastor dizendo que os usos e costumes dele, ou seja, da igreja dele, vem do céu. Que bobagem, meu Deus. Usos e costumes vêm do céu. Aonde é que os anjos têm o mesmo costume que nós? Não existe de maneira nenhuma. Aonde é que as vestimentas dos anjos são iguais às nossas? Não existe. Usos e costume é coisa daqui, da terra, e varia pelo tempo e pelos lugares. São usos e costumes diferentes. O nome Jezabel é símbolo da corrupção moral e espiritual, sobretudo quando o pecado, escute-me bem, escute bem o que eu estou dizendo, sobretudo quando o pecado é tolerado e até é oficialmente aprovado pela igreja.
estão conduzindo o rebanho a provar coisa que eles nem sabem, muitas vezes, porque não estão sendo ensinados. Mas graças a Deus que existem as redes sociais. Eu não posso pregar o que estou pregando aqui no púlpito de uma dessas igrejas, mas através do meu canal eu posso. E isso você somente quer comparar o que eu estou falando? Procura estudar e investigar um pouco o que está escrito. Aí você vai ver que o que estou falando é correto. Jezabel é símbolo de um elemento corruptor que opera dentro da igreja. Olha, é símbolo de um elemento corruptor. Você vê que, principalmente as Assembleias de Deus, em épocas passadas, aqueles pastores, mesmo eles não tendo tantos conhecimentos, e a igreja, às vezes, falhava um pouco nas questões de usos e costumes, porém não existia uma corrupção moral nem espiritual como está ocorrendo nos dias atuais. Não. Esse elemento corruptor está atuando e está cauterizando a mente de muitos crentes piedosos, pessoas com a fé simples, estão sendo cauterizadas e aplaudindo as injustiças que estão ocorrendo dentro da igreja. Os pastores também estão aceitando calado porque muitos não querem perder a igreja, porque se falar contra isso vai perder a igreja. E o pastor que teve toda uma vida dentro do ministério e dedicando exclusivamente ao ministério, não vai saber fazer outra coisa lá fora. E às vezes até a idade avançada. E quantos pastores estão pagando um preço hoje? Tem que estar calado. E muitos deles são repreendidos publicamente. Homens velhos, já de bastante idade, sendo repreendidos como criança. Eu digo assim, porque as redes sociais estão aí mostrando. Sim, por questões simples, mas que os estatutos não permitem. Aí, de repente, em uma comemoração de aniversário, aí a igreja, sempre aniversário tem, o povo extravasa a alegria, o contentamento e vai as palmas se vai nesse lugar. Sim, vai os aplausos. E aplaudiram no aniversário de um pastor. Foi repreendido publicamente. É o sistema corrupto dentro da igreja que impõe por força, pelo poder do cargo, e que muitos são coniventes, são cúmplices disso. Porém, eu quero dizer uma coisa: a igreja não é deles, a igreja é de Jesus. A igreja que vai subir é de Jesus. Essa está sendo preparada. Jezabel é um símbolo do elemento corruptor que opera dentro, mas não é a igreja. Ela está dentro, como estava dentro da igreja em Tiatira. Disse assim o capítulo 2 de Apocalipse, versículo 19. Conheço as tuas obras, e o teu amor, e a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança. Deus está falando para a igreja de Tiatira.
que ele conhecia as suas obras, o seu amor, a fé, o serviço e a perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Ou seja, dentro da igreja que está sofrendo esse sistema corruptor de Jezabel, existe o remanescente, aqueles que não se dobraram, aqueles que não se contaminam com isso, aqueles que estão chamando o pecado como pecado. Muitos estão calados por medo, muitos estão calados muitas vezes porque ama o cargo que está ocupando, outros porque amam a igreja e não querem mudar da igreja, não querem sair da igreja, estão aí calados, sofrendo. Mas Deus, dentro dessa coisa toda que está sucedendo, Deus tem aqueles que Deus conhece as obras. Teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Meu irmão, persevera. Não dobre-se e não se associe, a esse sistema. Mas diz assim, mas tenho contra ti, que toleras. Você não está fazendo, mas está tolerando. Aí Deus disse, eu tenho contra ti, que toleras esse sistema. É a mulher Jezabel que se diz profetiza, ela ensina e seduz aos seus servos e se prostituírem. Aqui não é somente, já falei isso, não é somente uma prostituição física, é também espiritual, a comer das coisas sacrificadas do ídolo. A lição espiritual é óbvia. Todo desvio da palavra, que não aborrece, ou seja, aquilo que é o desvio da palavra, mas não aborrece, a princípio é tolerado. Depois é aceito e finalmente é oficializado. Meus queridos, estamos vivendo os últimos tempos, marcado pela hipocrisia de homens que têm cauterizado a mente, ensinando doutrina de homens como se fosse de Deus. Espero que essa mensagem tenha trazido esclarecimento à tua mente e paz e tranquilidade à tua alma. Nos vemos em um próximo vídeo. Que Deus te abençoe ricamente. Não se esqueça, me ajuda? Vá lá, se inscreva no meu canal. Sim, ative o sininho e deixa o teu like. Se essa mensagem chegou ao teu coração, compartilhe essa mensagem com outros. Necessitamos da voz e que muitos possam escutar o que Deus está falando na sua igreja. Dos profetas que Jezabel matou, mas Deus preservou aqueles que foram escondidos na caverna. Ele seguiu sendo profeta. Os que tentaram nos calar, nos matar, mas Deus nos escondeu na caverna. Aí chega o momento que a gente sai da caverna. Amém.